Gente, o que eu vou trazer para vocês hoje? Vou trazer duas questões. Primeiro vai ser sobre essa música aqui, que a gente vai ouvir juntos, tá bom? E a segunda eu vou mostrar para vocês. Mas, gente, a música, a gente vai conversar um pouquinho. Vai fechar a porta? Ah, é? Se não? Gente, a música ela cai quase todos os anos no Enem, tá bom? Na disciplina de linguagem, língua portuguesa, já é selado cair uma música. Qual foi a música que caiu ano passado? Isso, foi uma música do Wagner. Sempre, que tipo de estilo musical cai, geralmente? Sempre cai MPB, que é a música popular brasileira, e o Wagner, faz parte desse movimento, mas ele é já mais pro brega, né? Já mais pro sentido do brega. Beleza? Quem sabe aí a gente tem ano que vem aí uma outra música, outro estilo, mas é o mais recorrente. Então eu escolhi para essa questão o Gilberto Gil, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Vamos ouvir a primeira música. Sim, pode ser, a gente não sabe. Depende de como a questão vai abordar, isso que eu quero saber de vocês. Vamos colocar a música logo, senão não tá funcionando. Tá funcionando aqui, tá, né? Realmente? Sério? Pior mesmo, não tem nada. O pessoal de casa consegue ouvir alguma coisa? Oi, 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 oi. Tá bom, gente. Por que não tá funcionando? A caixa disso tá aumentando meu microfone. Vou colocar no celular, né, então. Vocês estão falando com quem, gente? Vou colocar no microfone, então, é melhor, né? Olha, a Paula disse que não. Ei, gente! A gente já pode ouvir a música? Atenção, gente. Ei, gente, bora fazer aí uma força rapidinho, só pra gente ouvir a música aqui. Vou colocar.
Mas quando o poeta diz: uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz: lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha a caber o incabível. Deixa a meta do poeta, não discuta. Deixa sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora, lata absoluta. Deixa simplesmente meta fora. Uma lata existe para... Sim, gente. Bora lá fazer a questão agora, já que vocês entenderam a música. Vocês querem ouvir de novo, né? Olha só, preste atenção. Sobre o que ele está falando? Vocês perceberam algumas palavras aí claras que ele fala diretamente sobre a poesia, né? Estou querendo subir. O próprio título do texto já alude a isso. Quando a gente fala em metáfora, a gente está falando de um texto poético, porque é uma figura de linguagem. Mas ele está falando propriamente do quê? É isso que eu quero que vocês falem comigo. Quando ele fala, usa essas palavras, lata, meta, metáfora, ele quer dizer o quê? Presta atenção que ele está começando a fazer um processo criativo aí. Ele está pensando assim, olha, o que eu coloco dentro do meu poema? Quando o poeta diz lata, ele está querendo dizer o incontível, algo que não consegue se conter. Presta atenção comigo que ele vai fazer duas formas da mesma palavra e vai ter dois sentidos. Olha só, uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, percebe que essas palavras elas modificam não só enfim, a estrutura, mas elas vão modificar o sentido. Qual é o sentido? Então vamos colocar aqui. Eu quero que vocês vamos prestar atenção aqui, ó. Lata, primeiro vai estar no sentido de substantivo, tá bom? Como é que eu vou saber disso? Porque ela vai estar acompanhada de um artigo. Essa primeira lata. Ele está falando de qual lata? De um recipiente. Ele mesmo descreve. Ele fala que a lata existe para conter algo. É uma lata, uma latinha. Beleza? Mas quando o poeta diz lata, é a mesma lata que ele está falando? Não. É a lata, verbo. De latir. Tudo bem? Aonde? No imperativo, sim ou não? Quando eu digo assim, lata para o meu cachorro, eu estou dando uma ordem para ele latir. Então é no imperativo. Quando o poeta diz lata, essa mesma lata modificou o verbo. Tá bom? Aqui é um substantivo, depois se tornou um verbo. Teve uma mudança aí gramaticalmente. Vamos para outra estrofe? Olha só como ele vai fazer. Ó. Uma meta. O que é uma meta para vocês? Um objetivo, um alvo, né? Perfeito. Olha só.
Então, essa primeira meta é o quê? Substantivo. A mesma lógica que a gente vai fazer aqui, ó. Substantivo. Essa palavra pode se tornar verbo? Qual? Meter no imperativo. É isso que ele faz, ó. Uma meta existe para ser um alvo, um objetivo. Mas quando o poeta diz meta, que isso? É a mesma palavra, olha só, não muda a grafia dela, mas muda o quê? O significado e automaticamente a classe gramatical, é um verbo. Pode perceber que na primeira está acompanhada de um artigo, olha só, para identificar um substantivo, e na segunda é um verbo, não está acompanhado de artigo. Tudo bem? Percebe que muda até foneticamente. Quando eu digo foneticamente, eu digo do som. Vamos perceber a diferença aqui, ó. Meta, meta. Sim ou não? Meta, quando você fala meta isso dentro da sua bolsa, né? Não ficou vulgar, gente. Parem com isso. Por isso, por causa disso, não se meta. Ele está utilizando esse meta com o quê? Com qual intuito? Substantivo ou verbo? Verbo. Para a gente não se meter aonde? No trabalho do poeta. Não se meta em exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. O que é essa sua lata? Professor, a gente viu agora que lata é um substantivo, pode ser um substantivo e vai ser algo para conter, né? Ele até falou isso. Mas quando ele fala sua lata, é o quê? A gente tem essa noção de que lata também pode servir o quê? De cabeça. Olha a lata dessa pessoa, olha o rosto dessa pessoa. Quando ele faz isso, ele está brincando com a palavra. Como eu falei para vocês, lata pode estar na fase do substantivo ou no verbo latir. Preste atenção. Não se meta, é o verbo, em exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata, na cabeça dele. Na lata do poeta, tudo, nada cabe. Pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível. O que é isso? Dentro da cabeça do poeta, quando ele produz a poesia, ele faz com que todas as coisas tenham um espaço, né, dentro da cabeça dele, que exista um espaço para tudo, porque o poeta ele tem que saber tudo para poder escrever poesia, mas nada ao mesmo tempo. Porque se ele ficar muito preocupado com o que ele vai colocar ali, ele não vai conseguir escrever o quê? O seu poema. O que a gente pode ver para outras estrofes? Vocês perceberam isso na música? Quando a gente ouviu a música? Bora para a estrofe final. Deixe a meta do poeta, não discuta. A meta, substantivo, sim ou não? O alvo do poeta. Não discuta com o poeta sobre seus objetivos. Deixe a sua meta fora da disputa. Meta, olha só, presta atenção que já muda aqui. Muda significativamente, né? Meta dentro e fora, lata absoluta, deixa simplesmente metáfora. Nessa disputa entre se eu preciso colocar dentro, se eu preciso colocar fora, as coisas que estão dentro da cabeça do poeta, é interessante a gente deixar somente a metáfora, é interessante predominar o quê? A poesia. Lembra que eu falei para vocês? Quando eu associo metáfora com a poesia, eu estou construindo uma metáfora também. O que é a metáfora? Figura de linguagem, na qual a gente pode fazer o quê? Associação de ideias. Você é meu raio de luz. Uma metáfora que eu comparo você, eu associo vocês com um raio de luz. Minha mãe é uma flor. Que isso? Uma metáfora. Então, quando ele diz assim, deixe simplesmente a metáfora, ele está fazendo uma metáfora para falar, nessa briga toda, deixe predominar apenas a poesia. Tudo bem? Vocês querem ouvir a música de novo? Ou a gente vai para as questões? Pode ser, né? Pode ser bom. Só que vocês vão cantar agora. É para uma apresentação para as mães que a gente está fazendo. Bora lá, então. Vamos lá para a alternativa. Agora a gente já entendeu a música, beleza? Algo que a gente não faria em uma prova, por exemplo. Chegou em uma prova, a gente viu que tem uma música, a gente vai primeiro pronunciar e depois vai ver a música. Tudo bem? Caso a gente não conheça a música. No caso, todos vocês conheciam essa música. Olha só o que o enunciado diz. A música de Gilberto Gil representa o sentimento do artista diante da criação poeta. Preste atenção, foi o que a gente acabou de falar. A gente não falou? Isso, criação do poema, criação poética.
A gente não falou que o poeta às vezes fica pensando muito, se ele coloca as coisas na lata dele, se ele coloca fora. É sobre a criação poética. Nesse contexto, algumas palavras assumem outros sentidos. Em função do quê? Ele quer saber qual é a característica predominante no texto que faz com que as palavras assumem outros sentidos. Em outras palavras, o que determina essas palavras, o que a gente vai chamar de poli. Isso. É com dois S ou é com S? Eu escrevi com dois, aí eu queria saber de vocês. É com dois ou é com... Ah, é verdade. Tô dormindo, gente. Na minha cabeça tinha. O que determina outros sentidos da palavra? Bora para as alternativas? Tem acento? Você pergunta. Letra A, alteração de prefixos ao longo do texto. Guarda essa aí. Letra B, presença de homonímia e polissemia nos termos. Já dei uma dica aqui para vocês. Letra C, predominância, e tá bem aqui escrito, né? Predominância de termos informais. Letra D, repetição de consoantes nas estrofes da música. Letra E, interpretação subjetiva das palavras pelo poeta. Viu como ficou muito mais fácil quando a gente pega o conceito em si? Olha só, preste atenção, você já tem a alternativa, mas a gente vai debater sobre as alternativas aqui. Vamos debater de baixo para cima, que é melhor. Vamos ler de novo o enunciado. O que o enunciado quer de mim, professor? Não entendi. Vamos lá, ainda não consegui compreender o que o enunciado quer saber. Em função de significa com qual razão essas palavras assumem outro sentido. O que determina elas outro sentido? Quais são essas palavras? A gente já viu aqui, lata e meta. Letra E. É a interpretação subjetiva das palavras pelo autor? Não. Se tivessem, por exemplo, palavras que seriam de conhecimento apenas do autor, a gente poderia ou não poderia fazer isso que a gente fez? Não, porque foi de conhecimento geral, sim ou não? É de conhecimento geral que lata pode ser substantivo e lata pode ser o verbo, latir, no imperativo, sim ou não? É apenas uma característica do autor? Não, isso aí a gente já viu. Letra D. É repetição de consoante nas estrofes da música? Tá errado, né? Obrigado. Na verdade, só copiei e colei. Isso aqui é uma prova da FUVEST. Repetição, repetição de consoante nas estrofes. É isso que causa a pluricidade dos termos, dos sentidos? Não. Mas como é o nome dessa repetição de consoantes? Tem um nome, né? Na literatura tem um nome. Quando um poeta ele utiliza uma repetição, aliteração. Quando é repetição de consoantes, a gente tem a aliteração e de vogais é o quê? Assonância. Só que falou consonância. Consonância é da física. A assonância é a repetição de vogais. Me dê um exemplo. Um exemplo de repetição de consoantes. 3 pratos de trigo para 3 tristes. Qual é a repetição de consoante que eu estou vendo aí? O T, né? 3 pratos de trigo para 3 trigos. O que é isso? A repetição do T. Repetição da consoante. É isso que determina a polissemia? Não. Tá bom? Então, tá errada. Letra C. Predominância de termos informais. Preste atenção. No poema, tem algum termo informal? A gente percebeu algum termo informal? Não, professor. Mas vocês sabiam que poderia ser uma alternativa isso aqui? Termos informais, dependendo do contexto, as palavras, dependendo do contexto, podem assumir outros sentidos. Vou dar um exemplo que vai ficar mais claro. Quando tu diz para uma pessoa que ela é lisa, o que quer dizer? Pobre, né? Uma pessoa que ela é lisa. Ninguém pensa escorregadio. Por quê?
Porque essa palavra, dependendo do contexto, se ela for utilizada como uma gíria, ela é o quê? Informal. E ela é usada em um sentido. Mas agora, se eu sou um professor e digo, gente, essa superfície ela é totalmente lisa. Ninguém pensa que essa superfície ela é pobre. Tudo bem? Por quê? Porque no sentido informal, liso significa o quê? Pobre. No sentido informal, na gíria, conversando com meu amigo. Agora, no sentido real da palavra, liso significa outra coisa. Então, posso dizer que os termos informais podem mudar o sentido das palavras? Sim ou não? Pode, mas não é o que acontece aonde? Na poesia. Então, preste muita atenção. Às vezes, as alternativas podem estar certas, mas elas não estão aonde? No poema. O que que eu faço nesse momento, professor? Eu acho que os termos informais podem mudar. E eu tenho certeza, porque a gente viu um exemplo aqui. Liso não é uma palavra informal? A gente não utiliza no campo da gíria? E não pode mudar o sentido da palavra? Tanto de liso quanto de pobre, quanto de uma superfície sem nenhum atrito, por exemplo, na física? Posso. Tá certo, então, né? Eu tenho que lembrar que existe um texto. Então, eu volto para o texto e vou ver se tem alguma palavra informal aqui. Se não existir, a gente vai para onde? Para a letra B, que é a alternativa correta. Presença de homonímia. O que é homonímia? Isso. Lembra daqui, ó, do prefixo. Perfeita, né? Ó, homo e poli. O que é isso? São prefixos, sim ou não? Por exemplo, quando eu digo que uma substância é homogênea, eu utilizei esse mesmo prefixo, homo, sim ou não? Eu quero dizer que é o quê? Essa substância. Agora a gente já está na aula de química. Já é uma coisa. Homogênea é o quê? Substâncias iguais que se misturam. Sim ou não? Diferente do hétero, que são substâncias diferentes. Isso. O que é então uma homonímia? Palavras parecidas na escrita, mas que não necessariamente têm o mesmo significado. Tem alguma mudança na escrita? No início da aula a gente falou isso. Não tem nenhuma mudança. Tem a mesma quantidade de letras, tem as mesmas letras, tem a mesma quantidade de consoantes, tem a mesma quantidade de vogal. Não muda. O que muda é o quê? O sentido e automaticamente muda o substantivo para verbo. Isso é homonímia. Tudo bem? Lembra pelo prefixo. Homonímia. E poli é o mesmo também a ideia. Só que você vai pensar o quê? Vários sentidos, já é diferente. Por quê? Uma coisa que é poliesportiva, quadra poliesportiva, é uma coisa que abrange vários esportes. Tudo bem? Quando eu digo polissemia, eu digo sobre vários sentidos. Uma palavra que pode adequar a vários sentidos. Perfeito. Viu que a resposta estava no enunciado? Vocês não perceberam isso, mas a resposta estava bem aqui em cima quando eu perguntei para vocês se polissemia é com S ou com dois S. Vocês não perceberam? Poxa, é igual. Quem dera essa prova fosse assim, né? Letra A. Alteração dos prefixos ao longo do texto. Olha só, prefixo, de novo. A gente falou de prefixo aqui, né? Mas é os prefixos que fazem mudar? No poema? Não, a gente viu que as palavras são iguais, completamente iguais. Eu pergunto para vocês. Se eu alterar o sentido do prefixo, eu altero o sentido das palavras também? Sim. Se uma pessoa ela é fiel e eu incluo um prefixo, o in, eu digo que a pessoa é infiel. Se eu digo que a pessoa é feliz e eu pego um prefixo, in, eu digo que ela é uma pessoa infeliz. Então, o prefixo, ele altera ou não altera o sentido? Altera. Preste atenção nisso. Essa aqui poderia estar certa. Só que não está certa por causa do texto anteriormente. Distratores. A gente viu que o prefixo ele pode mudar o sentido da palavra. Feliz, eu coloco o prefixo in, já modifica essa palavra. Só que não é o caso do poema. O caso excessivo desse poema, o poeta quis brincar com palavras que são iguais, mas que os sentidos são diferentes. Gente de casa, tem alguma dúvida?
Tá tudo bem? Podemos ir para a próxima questão? Eu já resolvi isso aqui com vocês, né? Não falta mais nenhuma, então. Obrigado, gente. Até semana que vem. Essa aqui eu já resolvi. Essa aqui já resolvi. Eu acho que já resolvi. Diminutivo. Acho que já. Essa daqui não. Eu tenho certeza que essa aqui eu não fiz com vocês. Tá meio ruim de ler ou tá meio... É porque tá meio pequeno, né? Pior. Tô na prova. Qual é a primeira coisa que eu faço? E vou tocar Juliette agora. Se vocês não fizerem silêncio, eu vou tocar Juliette. Mentira. Eu sou do Nordeste, ele é do Sul. Gente, na prova, qual é a estratégia para a gente aprender a leitura mais fácil da questão? Ler o enunciado e depois ir para o texto. O que o enunciado diz aí? Só sei o início. Nossa, muito bom. Bora ler o pessoal de casa, que o pessoal de casa não ouviu. Gente, a gente está falando aqui na sala que quando a gente tem uma questão que tem texto de apoio e um texto base, que é o enunciado, primeiro a gente vai ler o enunciado para a gente já reconhecer ali algumas informações que o enunciado tem a obrigação de passar, para depois a gente conseguir ler o texto. Nessa alternativa, ele quer saber o quê? Vamos ler junto. Não, ler junto não, vamos só acompanhar, né? Nesse poema de Paulo Leminski, é um poeta, escritor brasileiro, muito importante, vê-se um posicionamento frente ao próprio processo, de escrita. Igual o poema anterior, né? Só que na verdade é uma música. Mas a música a gente já viu que tem uma relação muito forte com o poema. Valendo-se do quê? Da metalinguagem. Quando a gente fala do código, pelo próprio código. Ele está escrevendo um poema para fazer o quê? Para falar de poema. Valendo-se da metalinguagem. Essa função de linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto. Vocês já até leram, né? Então, ok. A gente tem que ler o pessoal de casa. E acho que precisa, porque tem algumas coisas que... Algumas alternativas que... Algumas alternativas muito específicas. Pessoal de casa, tá tudo bem? Deixa eu dar um zoom. Eu sou do Nordeste, ele é do Sul. Acho que eu não sei porquê, mas tem alguma coisa... Eu sou do Nordeste, ele é do Sul. Pior. Tá aí, ó. Polissemia. Juliette pode ser a cantora. E aí, gente? Última questão, tá acabando já nossa aula. Bora ler o poema que é melhor. Eu sei que você já tem a resposta, já tem um gabarito, mas vamos lá. Poesia, 1970. Tudo que eu faço, alguém em mim eu desprezo. Sempre acho o máximo, sempre acho o máximo. Mal rabisco, não dá para mudar nada, já é um clássico. Estranho, né? Na verdade, não falou muita coisa, mas não falou nada. Mentira. O poema de Paulo Leminski, bora conceituar um pouquinho. Ele é um poeta contemporâneo, ele ainda produz, enfim, a poesia dele ainda produz muita coisa.
E os poemas dele são muito rápidos. São trocadilhos ali que às vezes ele faz. Quando ele diz assim, quando eu penso em fazer alguma coisa, sempre tem uma parte de mim que não gosta, que desagrada. O que é isso? Produção poética. Quando a gente vai escrever uma redação, sempre a gente fica sem dúvida. Mas eu não vou colocar isso aqui, não vai ficar legal. Sempre a gente está em debate com a gente mesmo. Uma pessoa imaginária que não existe, mas que a gente está em conflito com ela ali. O poeta, segundo ele, também faz isso. Ele fala assim, não, mas isso aqui não ficou legal, vou apagar, vou reescrever. Reescreve, joga fora, faz esse processo. Ele está falando de escrita aqui, escrevendo, metalinguagem. Então, quando a gente faz isso, a gente está produzindo aí alguma coisa. Sempre tem uma pessoa que acha muito bacana, tem uma pessoa que acha um rabisco, e não dá para mudar nada, já é um clássico. O que é um clássico? Algo que é já consagrado. Por exemplo, ninguém duvida que Machado de Assis é um clássico, certo? Porque todo mundo fala dele, todo mundo comenta dele, ele é importante para as provas, ele é importante para a literatura mundial, ele é um clássico. Isso. E aí a gente vai pensar um monte de coisa. Então, quando ele fala isso, ele está falando, quando eu escrevo, eu nem preciso fazer muito, que já nasce ali um clássico. Estranho, né? Bora lá, vamos de baixo para cima também, porque eu acho que fica mais interessante. Eu acho que fica mais interessante. Letra B, gente, obrigado. Boa semana. Letra E, ressaltar a importância da intertextualidade para a criação artística. Por que intertextualidade? Lembra do prefixo, inter. Inter também é um prefixo que vai identificar uma palavra e vai mudar o sentido. Textualidade é um texto comum. Um texto que tem inter é um texto que faz relação com outros textos. Beleza? Lembra internacional. Quando tem uma nacionalidade, é apenas uma. Mas quando aquele é internacional, é um aeroporto internacional de Belém, ele tem vários o quê? Países, destinos a vários países. Então, existe presença de textualidade? Não. Vocês nem querem mais ouvir, né? Focar na interação com o leitor ao utilizar a linguagem cotidiana. Não. Ele não utilizou a linguagem cotidiana. Ele poderia chegar, oi, tudo bem? Mas não utilizou. Testar o canal de comunicação. O que é isso? Testar o canal. É uma função, né? Da linguagem. Função, eu não farei figura. Função. Quando a gente testa, alô? Como é o nome disso? Final do ano, professor. Ninguém mais quer saber. A gente já tá dia... Hoje é 2 de dezembro. Ninguém quer saber. Testar o canal, gente. Função fática. Gente, não esqueçam, por favor. Quando a gente testa a função fática, né? Oi, tudo bem? Tá ouvindo? Alô? Testar o canal. Ele não tá fazendo isso, beleza? É uma coisa tão fácil de esquecer. Contrapor o trabalho artístico do poeta e a autocrítica. Sim. Lembra aí do prefixo, ó. Crítica é algo, autocrítica é uma coisa. Automóvel é algo que se movimenta sozinho. Então, autocrítica é algo que se autocritica. Critica ele mesmo. Discorrer sobre a realidade, a liberdade criadora e a produção literária no conteúdo do poema. Pode ser também, mas por que não é? É isso que a gente tem que saber. Perfeito. É isso mesmo que vai fazer a diferença. Os dois falam sobre liberdade. Quando ele fala do trabalho artístico, é a produção literária em si. Só que se a primeira tivesse colocado a questão dele próprio se contrapor, se contradizer, voltar, refazer, aí sim seria certa. Parece mais certa a A do que a B, porque ela tem mais informação. Mas nem sempre o que brilha. Obrigado. Até amanhã.